Vamos ao próximo tema. Ixi, agora entramos numa pauta política. João Belutti, o presidente está tendo uma dificuldade no Congresso Nacional. Rapaz, 60 bilhões de reais de emenda parlamentar, meu amigo. 60 bilhões. E é veto de saidinha derrubado, veto da desoneração fiscal derrubado, projeto de fake news, criminalizar fake news, que o governo estava babando para criminalizar, não conseguiu. O que está acontecendo? O presidente Lula parece que está meio cheio, para falar só uma parte da expressão, e reuniu na manhã de hoje líderes para discutir os próximos passos após as goleadas que o governo tem sofrido no Congresso Nacional. É uma surra atrás da outra. Depois da reunião, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou as derrotas do governo no Congresso Nacional. Faz parte. E afirmou que o presidente Lula e a articulação política têm, abre aspas... O Belutti, me ajuda a ler, eu não entendi o que ele quis dizer. O Padilha disse, abre aspas, o que é isso aí que ele falou? Total o governo noção, tem o quê? Total noção da realidade. Total noção realista, né? Do quê? Do que é o perfil do Congresso. Pera aí, o governo tem total noção realista do que é o perfil do Congresso Nacional. Que rolando lero. Padilha afirmou ainda que Lula está à disposição dos parlamentares para todas as reuniões necessárias. E mais emenda parlamentar, mais ministério, com líderes e vice-líderes, para a gente poder concluir a votação das prioridades do Palácio do Planalto até julho. Ô Belutti, quantas reuniões já foram feitas? Quantos ministérios já foram dados? Quantos milhões de emendas parlamentares? O que será que vai sair? Olha, eu não sei o que vai sair, Capês, mas quem perde somos nós como votantes, né, como eleitores, como cidadãos. Teve até uma foto recente que passou aqui no Linha de Frente, daquela reunião deles, né, comes e bebes, lá para decidir a questão das emendas, que cada vez aumenta mais. Você colocou bem essa questão das fake news, né, que a ideia, o governo lulista pressionou a todo instante para aprovar isso, que seria um projeto totalmente em aberto e a gente sabe na prática quem seria direcionado. Agora, é um governo sem agenda, sem articulação, busca a todo instante gastar mais e como a gente está em ano de eleição, certamente essa é a tônica, porque a política se dá essencialmente nos ministérios, os ministérios que têm essa penetração com os municípios, os pequenos municípios, que é onde se garante muitos votos, especialmente para as bases eleitorais de todos os deputados. Agora, é um sistema que precisa rediscutir o nosso sistema como um todo, né? Deputados terem emendas, em tese eram para eles fazerem as legislações, criar a legislação, e o executivo executá-la e o judiciário somente julgá-la. Mas a gente tem uma confusão total dos atores políticos e a gente fica no meio dessa dúvida. O que é para julgar, legisla. O que é para legislar, executa. E o que é para executar, viaja e dá entrevista. Então a gente está realmente perdido, viu, cabeça? Ô, Ricardo Rous, eu vou chamar você, depois eu vou chamar o Sérgio Zagarino, para dar uma colher de chá para o Leandro Ferreira. Ele não saiu do celular até agora, está pesquisando o que eu vou falar para tentar equilibrar isso. O governo não aprova nada. Está tomando ferro em todos os vetos que estão sendo submetidos à votação. Então, vai você primeiro, Ricardo, depois você, Sérgio, e aí estou curioso para ver a bancada da defesa. O governo tomou uma surra recentemente, e a palavra é essa, uma surra. O que ele queria manter caiu, o que ele queria derrubar ficou, o Congresso Nacional correu solto como quis, mostrando que a articulação do governo está completamente ineficaz nesse momento no Congresso. Perdeu a mão completamente. Por isso, o presidente Lula está chamando a galera da articulação, líder no Senado, líder na Câmara, para conversar, para tentar entender como pode ser o futuro, porque já foi. A água passou embaixo dessa ponte de uma maneira que derrubou todo mundo. Será que o presidente Lula está perdendo a mão na articulação? Porque não conseguiu manter o veto da saidinha, não conseguiu derrubar um veto que era do governo Bolsonaro e que ficou mantido na semana passada no Congresso Nacional. Essa é a dúvida. Quem pode fazer isso? Quem deve fazer isso? O ministro Padilha? Não sei se a essa altura do campeonato ele tem mais condições técnicas de ficar na articulação do governo, de manter a relação com o Congresso Nacional, que em outros governos Lula, o Lula sabia fazer isso muito bem, colocando peças melhores articuladas. Não estou aqui desqualificando o ministro Padilha, não, que é um grande articulador, mas nesse momento
que o Congresso Nacional está com uma força imensa, nesse momento que o Lira está de olho na recondução, na condução de alguém para o seu cargo, para que ele mantenha ali algum prestígio na casa, o governo perdeu completamente a mão com o Congresso Nacional. A despeito de mais de 60 bilhões de emenda, a despeito de partido que está votando contra o governo, está com 2, 3 ministérios na casa, o que está causando uma baita de uma ciumeira nos partidos de esquerda e no próprio PT. Já tem deputado falando aí que se a coisa tivesse boa, o Lula tinha mais de 80% de aprovação. Sérgio Zagarino. Eu vou fazer o seguinte, será que a culpa é toda do Padilha? Como disse o Ricardo Rose? Acho que não. O Ricardo disse que não é culpa dele. Porque você não adianta dar um canivete pro cara atravessar uma floresta. Ele chega lá pros deputados, tudo macaco velho, tudo cara experiente, umas raposas já experientes. Aí eles falam, olha, é o seguinte, Padilha, nós conseguimos juntar o nosso grupo de deputados aqui, nós temos uma liderança grande, mas precisa mandar lá pra minha terrinha, precisa mandar lá 30 milhões. Mais 30 milhões de emenda. E eu quero mais 2 milhões para cada deputado aí que agora é ano de eleição, tal, temos que ajudar os prefeitos. E outra coisa, eu quero um cargo ali na Caixa, eu quero uma diretoria, senão não tem jeito. O Padilha vai, o governo fala, mas não dá mais, já demos tudo. Aí ele volta. A culpa é do Padilha? Não adianta dizer, vai para casa, Padilha. Não, sem dúvidas a culpa não é do Padilha. Você comentou muito bem, você deu para ele uma missão que é praticamente um filme do Tom Cruise, é a missão impossível. Não dá. A partir do momento que você tem um governo que ele só visa arrecadar e criar imposto, um dos motivos é esse. Não é só porque o governo que tem essa ideia do governo do PT é de ter um Estado indutor da economia, que não existe. Isso é uma baboseira, você que está em casa já sabe. Mas a verdade é, quando os deputados, que são, em sua grande maioria, fisiológicos, você tem que entender. Tem lá deputados que se dizem de direita, deputados que são da base do governo, que são de esquerda, e deputados que são fisiológicos. Eles vão para onde o vento assoprar. E esse ir para onde o vento assoprar, em outras palavras, é colocar a faca no pescoço do governo, não importa o governo que seja. O governo podia ter sido o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, hoje é o Lula. E essa fatia do bolo do Congresso está deixando mais cara ainda os nossos recursos. Por isso que a gente está aí todo dia aqui discutindo no programa taxação, aumento de imposto, desoneração de folha para a prefeitura, para empresário, em razão desse fisiologismo. Um dos maiores males do país é essa ala fisiológica do Congresso, o famoso centrão. Agora eu falei a língua do povo. O famoso centrão. Esse centrão que vai conduzindo de acordo com seus interesses próprios. É lógico que é uma missão impossível ali para o ministro Padilha. Só que a gente tem que levar em consideração que o Lula, ele deu sorte, que teve o veto aí da fake news. Sabe por quê? Eu estava aqui no programa quando eu estava tendo uma entrevista do Lula, anunciando ali o que ia ser passado lá para o Rio Grande do Sul. E ele comentou naquela entrevista, naquele showmício praticamente, de que ele nunca tinha tido uma derrota no governo. Olha lá, ele acumulou derrotas, agora a derrota que ele teve agora foi pior que a derrota do Vasco para o Flamengo ontem, que foi de 6-1, meus amigos. Então, seria uma fake news do presidente Lula se tivesse sido aprovado? Vejam, o caminho que nós temos que seguir aqui, gente, é um caminho de que o Congresso deve ser mais modificado do que qualquer outra coisa do que os executivos. Meu querido Leandro Ferreira, dívida pública passando de 7 trilhões de reais e se aproximando de 90% do PIB. 250 bilhões de reais de déficit fiscal, quando pegamos no fim do governo Bolsonaro superávit de mais de 50 bilhões. Ah, foi para pagar precatório? Então está administrando mal o dinheiro, então, porque não tá vendo o que é prioridade. 60 bilhões para deputado mandar para suas bases. 16 bilhões prometidos ali para o, como é que chama aquele programa de incentivo de artista? Lei Rouanet. Lei Rouanet. De vez em quando o Alzheimer me pega. Então, a minha pergunta, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o seu José, motorista da perua escolar no Colégio São Luís, na perua Kombi que ele levava 20 crianças aglomeradas, quando ele perdeu o freio. Onde isso vai parar? Achei que a sua pergunta seria, e agora, José? Mas eu vejo aqui o seguinte, Capês, a gente falou em derrotas do governo no Congresso. Nós vamos lembrar aqui, o governo aprovou o Bolsa Família. Oi?
O governo aprovou o Bolsa Família no ano passado. Nossa, que conquista. O governo aprovou a reforma tributária. Essa é uma grande conquista. O governo está agora com a discussão da regulamentação da reforma tributária caminhando normalmente. O governo está com o pagamento de precatórios devidamente julgado, né, e compreendido como correto. O governo aprovou um novo regime de gastos que garante que não vai faltar dinheiro para educação e saúde no Brasil, ao contrário do que vinha sendo praticado com o teto de gastos do Temer e do Paulo Guedes. Então, não vejo que perder a votação da saidinha ou perder a votação da fake news, que era um veto do Bolsonaro, seja algo que deva ser considerado uma derrota acachapante do governo. Pelo contrário, né, o governo tem um diagnóstico correto de que vai perder em pautas que sejam de populismo penal, como essas relacionadas à saidinha, relacionadas à questão do tráfico de drogas e porte de drogas, que foi o ponto da discussão anterior. Né? Então, não vejo que isso seja necessariamente incorreto dentro do que temos na nossa sociedade, que é um debate de ideias, onde o Congresso tem, sim, todo o direito de fazer a aprovação daquilo que analisar e discutir e votar. Né? Então, caminhamos no sentido de ter as pautas importantes preservadas. E essa reunião que o Lula está propondo que ocorra agora toda semana, né, com a presença do Padilha, com a presença da Casa Civil, vai passar a ter também a presença do Ministério da Fazenda, justamente para garantir que aquilo que é verdadeiramente importante, que é garantir recursos para políticas sociais, que é a agenda do governo, que alguém aqui não lembra mais, que pareceu tudo meio que a mesma coisa aqui nesse debate, né? Então, a agenda do governo é políticas sociais, é garantir que a desigualdade seja enfrentada, coisas que o governo anterior, por exemplo, não fez. Muito bem. Só acho que não se combate a desigualdade esbanjando dinheiro.